Vou começar. Botar? E eu vou continuar. Oi, meus amores, que delícia vocês aqui! Quanto tempo, que saudade! Estou com saudade de vocês. Gente, hoje eu até olhando, né? A gente às vezes fica pensando no que a gente vai falar, e eu acho que isso acontece com todos nós que ficamos aqui à frente, né, para falar, eu, Ivete, Joana, Jô. E a gente às vezes fica pensando no que falar. A gente tenta se alinhar, não é não, Joana? Tenta, não é não? E hoje eu estava pensando no que eu ia dizer, e na verdade me veio a humanidade de hoje. Como é que está a situação hoje? E aí me veio a seguinte frase. Hoje eu vou ter que usar cola, porque tive muita ajuda hoje. Me veio assim a frase. Uma frase que até está rolando um pouco por aí, me chamou a atenção. E através dessa frase é que a coisa rolou. Sua tarefa não é curar as pessoas tóxicas. A sua tarefa é curar em você o que te conecta a elas. Eu achei muito forte essa frase. E aquilo me chamou a atenção. E aí o meu querido amigo, muito companheiro nesses últimos anos, me ajudou a desenvolver essas pequenas palavras que eu vou falar hoje para vocês. E ele começou a traçar alguns pensamentos, eu quero dividir com vocês, tá? Por isso que eu vou usar cola. E aí ele coloca assim: à luz da doutrina, nós devemos compreender que os encontros das nossas vidas não são por acaso, nunca são. Eles são sempre oportunidades. Quando a gente consegue compreender isso, que a gente não cruza com ninguém por acaso, a gente já começa a olhar a situação de uma outra maneira. Tá? Aí ele continua falando assim: muitas vezes, aqueles que mais nos ferem são os espelhos que revelam feridas ainda abertas em nosso próprio íntimo. Não é para se culpar que isso acontece, mas é para nos despertar para aquilo que necessitamos. Olha que interessante. Uma vez eu já falei para vocês que quando a gente pede paciência a Deus, o que acontece? As pessoas irritantes chegam perto da gente. Não é assim? Porque senão, como é que eu vou praticar paciência? Eu não vou precisar praticar paciência se a situação está tranquila. Eu só vou precisar praticar paciência quando a coisa fica, quando incomoda. Aqui é a mesma coisa. É a mesma analogia. Como é que eu vou poder praticar a questão do propósito que eu tenho perante a humanidade, nessa convivência, se eu não tiver entrelaçada, ou pelo menos esbarrando em pessoas não muito gratas. Como é que eu pratico o amor? Eu pratico amor em quem eu amo? Não, eu pratico amor em quem eu preciso amar. Quem eu amo, eu já amo. E aí, quando a gente pega toda a base doutrinária que veio através de Kardec na sua codificação, todos os ensinamentos que ele nos traz, através do Espírito da Verdade, da sua equipe toda, ele nos ensina que o progresso, isso é base dentro da doutrina, o progresso do espírito só vai acontecer pelo autoconhecimento e pela transformação moral. Não tem outro caminho. Agora, como é que eu me transformo se eu não me conheço? Eu não me transformo, eu fico brincando de faz de conta. Eu fico achando que está tudo bem e fico achando que o outro sempre me incomoda. Porque eu quero sempre consertar o outro e esqueço de consertar a mim mesmo. Olha que coisa interessante. Aí ele continua. Não nos cabe controlar o outro, nem mudar o outro ou carregar o peso das escolhas do outro. E a gente vive fazendo isso.
A gente se preocupa com o que o filho escolheu, a gente se preocupa com o que o marido quer, a gente se preocupa com o que o amigo está fazendo, a gente se preocupa com o que o colega está fazendo, e a gente não olha o que a gente faz. Alô! E a gente briga, viu? A gente briga com o irmão, a gente briga com o pai, a gente briga com a mãe, a gente briga com o filho, briga com o amigo, briga com o vizinho. E quando alguém briga com a gente fica com raiva. Tem isso também. Bom, partindo desse desenrolar aqui, nós também precisamos ter a coerência, né? Trazer para dentro de nós de verdade que cada espírito, cada um de nós, todos nós somos espíritos. Estamos na situação encarnados, mas aqui está cheio de desencarnado também. Ai, Lu, nossa, gente, é normal. Tá tudo bem ser assim. Ou vocês acham que na casa de vocês não tem nenhum? Engano de vocês. Todo lugar tem, tá? Então, nós aqui, né, cada espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, cada espírito é responsável por si, pela sua caminhada e pelo seu tempo. Que tempo é esse? O tempo que eu preciso para eu me reconhecer e eu me transformar. Vai ser igual da Ivete? Não. Vai ser igual do Boris? Não. Vai ser igual da Patrícia? Não. Mas todo mundo tem o seu tempo e todos vão chegar no mesmo lugar um dia. A única certeza que nós temos. Aí ele continua falando assim, e nós? Nessa história toda. Nós podemos olhar para onde? Para onde deve estar direcionado o nosso olhar, gente? Fala aí, amor. Você pensou. Para onde que tem que estar olhando? Para dentro de nós. Não tem outro lugar. Para de ficar olhando para a cama do vizinho. Para. Ela pode estar muito bonita, mas lá embaixo pode estar cheia de erva também. Olha para a sua, que tá de bom tamanho. Ah, mas é dele tão bonita, eu queria igual. Não, filho, fica com a sua e vai ficar bonito do seu jeito. Tá bom. Então, o que eu preciso despertar para que isso tudo aconteça, gente? Para que eu possa realmente me curar daquilo que me conecta com o que me faz mal. Porque é essa a proposta hoje da palavra. Eu preciso começar a me questionar algumas coisas. Por exemplo, o que em mim ainda aceita o desrespeito? Porque será que é o Edson que me desrespeita ou eu que permito que ele o faça? E quando eu falo em permissão, eu não estou falando eu estou falando em acesso, tá? Porque ele vai continuar sendo o que ele é. A permissão que eu digo aqui é a permissão do desrespeito dele me atingir. É aí que está a grande sacada. Porque aquele que vai falar, ele vai falar. Aquele que vai maldizer, ele vai maldizer. Eu querendo ou não. Agora, o que em mim ainda aceita isso? Nós falamos sobre isso sábado, Marta. Até que ponto eu aceito? Ai, Lu, mas estão falando de você. Deixa eu falar. Não estou preocupada. Eu devo me preocupar com os meus atos, dentro daquilo que eu acredito como verdade. Se eu tenho consciência do que eu estou fazendo tá ok, deixa eu falar o que quiser. Eu não posso me afetar. Tá me entendendo, Diogo? Tá acalmando o coração? Tudo isso que eu estou falando não é fácil não, tá? Isso aqui é processo transformador. E não é fácil. Por isso que é o nosso desafio. Mas ele se faz necessário. Outro questionamento. O que em mim teme a solidão? Olha, presta atenção nessa frase. Isso aqui me tocou muito forte. O que em mim teme a solidão a ponto de se prender àquilo que me machuca? Isso serve
para tudo. Por que eu tenho que continuar atrelada a um cliente que é mala? Porque eu preciso do dinheiro. Solta ele que o dinheiro melhor vem. Essa frase me pegou muito forte, Ivete, me pegou, mas me pegou mesmo. Porque eu venho falando com você sobre isso, que eu tô nesse. Eu vou me colocar mesmo, porque eu sempre me coloco. Eu sou a grande laboratório mesmo, porque eu quero praticar as coisas. Eu estou vivenciando, já tem aí um ano, mais ou menos, né? Não é isso, Joana? Um ano que eu estou vivenciando, que a princípio eu estava achando que era perda. Estou perdendo, não foi isso que eu falei? Hoje eu já não estou mais assim. Hoje realmente eu estou nisso aqui, ó. Eu estou me livrando daquilo que me machuca. E quando eu me livro daquilo que me machuca, eu me transformo. Ah, e é lindo? Não é, não. É cansativo, é bem laborioso, é bem desgastante, mas vale muito a pena. Total. Totalmente libertador. Mas o preço não é barato. Você vai se sentir até abandonado. E tá tudo bem. Porque novas coisas acontecerão. Então, vou repetir, tá? Porque eu acho que vale a pena. O que em mim teme a solidão a ponto de se prender àquilo que me machuca? E repito, serve para tudo, não são relacionamentos, são relações. Então é muito mais amplo, tá? Aí vem, o que em mim precisa de cura, de acolhimento e de amor? Onde está o amor para comigo? Onde eu coloco o amor para mim? Sem culpa. Porque quando a gente resolve se amar, a gente carrega a culpa. E aí que está o erro. O amor próprio não tem nada a ver com soberba. Amor próprio não tem nada a ver com arrogância. Amor próprio tem a ver com amor próprio. Com carinho, com aconchego, com acolhimento, com compreensão e aceitação. De quem? De você mesmo. Não de modo conformista, mas de modo instigante, para que tudo aquilo que você é se transforme. Isso é amor. Isso é amor. Então, perante tudo isso, se lá a primeira frase está falando que eu preciso me curar, curar-se é um ato do quê? De coragem. Eu preciso ter coragem para dar o primeiro passo para eu me transformar, para eu me curar. E essa cura, ela vem muito em cima de escolha. É escolher dia após dia, romper ciclos. E quando eu rompo ciclos, eu tenho que trabalhar com desapego. E trabalhar com desapego não é fácil. Porque às vezes esses ciclos estão atrelados a mãe, a pai, a filho, aquele amigo que você achava que era, né? Tinindo. A marido, a esposas, a relações. São exemplos, gente, não necessariamente, mas eu estou indo para esses lugares que são os mais dolorosos para a gente desapegar. E por vezes, às vezes, quando eu me desapego de um filho, eu começo a entender que eu o amo. Porque enquanto eu tenho apego ao filho, nem eu nem ele crescemos. Porque eu me frustro quando ele não faz o que eu quero, ele se frustra porque eu fico frustrada, e aí a relação começa a ficar doentia, e não é saudável. Quando eu deixo o passarinho voar,
Eu sei que ele vai voltar para a gaiola. E ele vai voltar como mãe, eu estou aqui, ou pai, eu estou aqui. E é isso que é amor. Amor livre. Amor, esse amor que não é amor, não é amor. Então, se curar um ato de coragem, é escolha dia após dia de romper ciclos e de elevar pensamentos. E também de fortalecer a luz. Que luz? A própria. Exatamente. A luz própria. Se eu alimento a minha luz, o Edson a dele, o Adilson a dele, a Priscila a dela, a Lucinha, todo mundo vai alimentar. O que vai virar esse ambiente? O clarão em pessoa. Aquilo que a gente vive procurando. Mas se eu estou com a minha luz acesa e eu sinto que a da Joana não está muito legal, eu encosto nela e eu levo a minha luz para ela. Mas eu só levo até o momento que ela se acenda. Aí eu preciso me afastar, porque senão eu crio dependência. E aí não é legal. E aí isso eu dou o nome de caridade. Curar-se é um ato de coragem porque é compreender que a afinidade espiritual também se constrói pelas vibrações que quem emite. É isso, Patrícia. Nós temos que mudar as frases. Eu não chego na casa espírita carregado. Eu convido a cambada para vir comigo. Entenderam a diferença? Estou errada? Eu falo, vamos lá, gente. Meu coração hoje está em pedaço. Aí vem todo mundo junto. Então não são eles que chegam a mim, sou eu que convido para que eles cheguem a mim. Através do quê? Das minhas vibrações. Que é o que... Ó, lembra quando Joana de Ângeles... Tem uma passagem que... Bom, eu e a Joana somos tiete de Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles chega para Divaldo e fala assim, Divaldo, a batalha nunca será contra o mundo. A batalha sempre será contra você mesmo. É isso. A tua guerra nunca vai ser com o vizinho, a tua guerra sempre vai ser com você. Com as tuas mazelas, com as tuas imperfeições, com a tua maneira de olhar. Esse é o grande desafio. Então, quando você se transforma de forma natural, você acaba se desconectando do que não vibra mais na sua frequência. Entendeu o que eu te falei hoje, Patrícia? Porque quando eu te falei aquilo, eu já tinha isso. Eu já tinha isso. Então, quando eu me desconecto daquilo que me faz mal, ele não faz mais mal. E eu não preciso mudar de lugar. Eu só preciso mudar a minha vibração. Porque o lugar se modifica naturalmente. Eu não sei se vocês viram que hoje eu não sei que forma... Eu tô doida nas redes sociais. Eu tô com 3 páginas para cuidar, tô ficando doida. Em uma delas, eu postei a questão de como é que funciona a vibração energética. Então tem um monte de figurinha assim, todo mundo escuro, e chega um ponto de luz e entra. Esse ponto de luz conseguiu irradiar em todos. E é isso. E sabe o que a gente faz? O contrário. A gente está à luz e um ponto escuro pega e me apaga. E a gente esquece que a força é a mesma e assim, é muito melhor, é muito mais gostoso. Quando eu também irradio luz. Né? Então, eu não estou falando sobre rejeitar pessoas, não é esse o propósito, muito pelo contrário. Eu estou falando de união de corações. Mas eu estou falando sobre se reencontrar com você mesmo. E quando eu consigo me
conectar, me reencontrar, guiado por quem? Pelo amor e pela consciência, porque eu tenho que ter razão, eu tenho que ter fé raciocinada, porque fé babando ovo não dá para lugar nenhum também. Aí eu descubro o que é liberdade. Eu me torno livre. Livre de mazelas, livre de angústias, livre de tristezas, livre de ofensas, porque nada disso me atinge. Eu me torno uma pessoa livre. Vigilante, constantemente, porque eu tenho que ficar me preocupando com os meus atos, não mais com os atos dos outros, mas livre. E tudo fica leve. Então, o que é que você precisa para se desconectar daquilo que te faz mal? Pensem nisso. Levem para casa, levem para o travesseiro, levem para o dia a dia. Semana que vem a gente se vê. Beijo.